De Londres, pela primeira vez ao Brasil, para estar aqui conosco. Então é com alegria. Nigel, it's a great joy to have you here. Please, would you come? Bom dia. That's all the Portuguese I know. Esse é todo o português que eu sei. Ciao. Eu sei também tchau. Thank you. Muito obrigado. So this morning we are going to look at Luke chapter 10. Essa manhã nós vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 10. If you have a Bible or you have your Bible on your phone, please open it. Se você trouxe a sua Bíblia ou se você tem a Bíblia no telefone, por favor, abra isso agora. Luke chapter 10. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. I love that psalm that we started our service with today. Eu gosto demais daquele salmo que foi lido nesta manhã. Psalm 95. Capítulo 95 do livro de Salmos. I love the way the two halves link together. Eu gosto muito como que as duas metades deste salmo se conectam. That we worship God by listening to God. Que nós adoramos a Deus através de ouvi-lo. So why don't we pray now and ask him to help us listen to him today? Então, vamos fazer isso, vamos orar e pedir a ele que nos ajude a ouvir a sua palavra. Let's pray. Vamos orar. Our Father God, we gather today to worship you. Deus Pai, nós nos reunimos aqui para te adorar. You are our wonderful God, O Senhor é o nosso Deus maravilhoso, our maker, our shepherd. o nosso Criador, o nosso pastor. And so we come to listen to you today. Nós viemos aqui para ouvi-lo, hoje. Please give us ears to hear. Por favor, nos dê ouvidos para ouvir. And please help us to love you E ajuda-nos a amar a Ti, because you first loved us. porque o Senhor primeiro nos amou. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Marcia is going to come and read Luke chapter 10 to us. Thank you. Márcia vai ler o Lucas capítulo 10, de 1 from 1 to 1 to 24. de 1 a 24. Bom dia, irmãos. Vamos ler então Lucas 10, do versículo 1 ao 24. Lucas 10, de 1 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum,
Elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Assim diz a palavra de Deus. Amém. Amém. Obrigado, Márcia. So I was talking to a friend of mine a little while ago. Um pouco tempo atrás eu estava conversando com um amigo. He was talking about his job. Ele estava falando sobre o seu trabalho. In his job, he used to have to do lots of boring administration. E no seu trabalho ele costumava fazer trabalhos administrativos enfadonhos. So he was telling me about what he does each day. Então ele estava me contando o que ele faz a cada dia. And he said, that's not what gets me out of bed in the morning. E ele estava me dizendo: e esse trabalho não é o que me faz levantar pela manhã. And it got me thinking, what gets me out of bed in the morning? E aí isso me levou a pensar: o que me faz pular da cama de manhã? What gets you out of bed in the morning? E o que faz você levantar todas as manhãs? What drives you? O que é que motiva você? What makes you happy? O que faz você alegre? What gets you going? O que faz com que você levante animado? In our reading today, in verse 20, Na nossa leitura hoje, no verso 20, Jesus tells us what should get us out of bed in the morning. Jesus está falando o que deveria nos motivar a pular da cama de manhã. The thing that we should rejoice in. O que nós deveríamos nos alegrar. And rejoice isn't just what makes you happy. Se regozijar não é apenas com aquilo que nos faz alegres. It's what your life is about. Regozijo vem do que é a nossa vida. Your certainty, your security. A sua certeza, a sua segurança. And Jesus says, here is the thing. E Jesus está falando para nós: aqui está The thing to thank God for. as coisas que nós temos que agradecer a Deus. The thing to motivate us. Aquilo que deve nos motivar. To drive us. Aquilo que deve nos conduzir. Here's the thing to get us out of bed in the morning. Aqui está o que nos faz pular da cama de manhã. Look at verse 20. Veja o verso 20. Jesus says, do not rejoice in this, Jesus está falando: não se alegrem com isso, that the spirits are subject to you, que os espíritos malignos são sujeitos a vocês. but, and here's the thing, Mas, e aqui está o que eu quero falar: rejoice that your names are written in heaven. alegrem-se porque os seus nomes estão escritos nos céus. Now, like every Bible verse, it's got some story around it. É claro, como todo versículo da Bíblia tem alguma história ao redor. And the story here in chapter 10, E a história aqui no capítulo 10, well, it begins in verse 1 with Jesus sending out 72 disciples. começa no capítulo 10,
versículo 1, quando Jesus está enviando, ele fala 72, mas nossa Bíblia fala 70 discípulos. Can you see that there in verse 1, that he's sending out his disciples on a mission trip? Você está vendo no verso 1, ele enviando esses 70 numa missão, numa viagem missionária. And then if you look down to verse 17, E se você pular para o verso 17, you'll see that in verse 17 they come back você percebe que estes estão voltando da missão and they tell stories about what they've done. e estão contando toda a história do que eles fizeram. And then we get to our verse 20. E aí nós chegamos no nosso verso 20. So here is the first thing to see this morning, Aqui está a primeira coisa que devemos ver nesta manhã. that disciples of Jesus are sent by Jesus, Que discípulos de Jesus são enviados por Jesus. that we are sent by Jesus to announce the King. Nós somos enviados por Jesus para anunciar o reino. And you may be thinking, well, of course we are sent into the world. Talvez você pense, é claro, nós somos enviados ao mundo. Disciples of Jesus are sent into the world Discípulos de Jesus são enviados para o mundo. in the name of Jesus, under his No command. nome de Jesus, debaixo da ordem dele. But I want you to see what it is that they are sent to do. Mas eu quero que você veja por que ou para que eles são enviados. Look down to verse 9 Veja o verso 9. and see what their message is. Veja qual é a mensagem deles. They are sent to say, the kingdom of God has come near to you. Eles são enviados para dizer que o reino de Deus chegou, está próximo. And then it's a message that gets repeated in verse 11. E é uma mensagem que é repetida no verso 11. The kingdom of God has come near. O reino de Deus está próximo. In other words, they're not just to say, look who's coming, E não é apenas dizer, olha, quem está vindo. but they are to say, here comes the king. Mas eles deveriam dizer, aqui está vindo o rei. Many of you will know that a few years ago in the UK we had the funeral of our late Queen. Muitos de vocês ouviram e sabem que alguns anos atrás nós tivemos o funeral da nossa rainha. It was a very big occasion because she'd been queen forever. Foi uma ocasião muito grande na Inglaterra porque ela estava no reinado por muitos anos. Well, not forever, for a long time. Não era a eternidade, mas foi por muito tempo. And now she had died, E agora ela morreu and so there was a big state funeral. e aí estava um grande funeral de uma personalidade do Estado. Her coffin was to be processed through the streets O caixão dela era para ser carregado pelas ruas, in a golden carriage with soldiers and numa bands. carruagem dourada, com cavalos, com soldados, com bandas. So some of my children decided to take their children to see it. Alguns dos meus filhos decidiram levar os filhos deles para assistir isso. They arrived a bit late to get on the main procession route. Eles chegaram um pouquinho tarde para estar ali no lugar principal onde iria passar a carruagem. So they had to stand and wait after the big procession. Eles tiveram que sentar e esperar passar toda aquela grande procissão. Once the coffin had been put into an ordinary car to go to where it would be buried. Até o momento que o caixão foi colocado dentro de uma carruagem própria para ser levado ao cemitério. My children and grandchildren had to stand for 5 hours waiting for this moment. Meus filhos e os meus netos tiveram que ficar ali em pé por 5 horas para que esse momento acontecesse. Until eventually the car drove past them. Até que veio e passou ali o caixão. My 7-year-old grandson said, we had to wait for 5 hours Meu neto de 7 anos disse, nós tivemos que esperar por 5 horas just to see a car with a box in it. só para ver uma carruagem com uma caixa lá dentro. But the first bit of excitement in the crowd, Mas a primeira parte de empolgação naquela multidão, before they could see the car with the box in it, antes que eles pudessem ver a carruagem com aquele caixão lá dentro, was when the police motorbike outriders came past. foi quando os motoqueiros da polícia passaram ali como os batedouros na frente. I like this. This is good. Eu gosto
desse gesto? É bom. After 4.5 hours. Depois de 4 horas e meia. And the excitement was because they said something's about to happen. A empolgação foi que estas pessoas, ou as crianças, disseram: alguma coisa vai acontecer. Something big is about to happen. Alguma coisa grande vai acontecer agora. The Queen is about to come. A rainha vai passar aqui. They tell you the motorcade is coming. Aqueles motoqueiros estavam dizendo para a multidão: está chegando. It's a bit like the people rolling out a red carpet. É como em ocasiões que as pessoas desenrolam um tapete vermelho. They say somebody important is coming. É como se dissesse: alguém muito importante está chegando. These disciples are like that. Esses discípulos são como essas pessoas. They're like the police motorbike riders. São como aqueles policiais, o batedouro. They're like the red carpet rollers. É como aqueles que jogam o tapete vermelho. They are saying, here comes the king. Eles estão dizendo: aqui está vindo o rei. God's kingdom has come. O reino de Deus chegou. It's near you. Está perto de você. Now, of course, if you say that, É claro que se você dizer isso, you immediately confront people with a question. você está imediatamente confrontando pessoas com a pergunta. It provokes a crisis for those who hear the Isso message. provoca uma crise para aqueles que ouvem a mensagem. It demands an answer. Isto exige uma resposta. Here comes the king. Aqui está vindo o rei. What will you do? O que você vai fazer? What will you do about the king? O que você fará a respeito do rei? Of course, some people in England É claro, algumas pessoas na Inglaterra don't like the idea of a queen or a king. não gostam da ideia de ter um rei ou uma rainha. Wherever the king goes now, Aonde que o rei vai, there's always some protest. o rei atual vai, sempre tem um protesto. Some people are there holding signs that say, not my king. Algumas pessoas estão segurando lá um pôster, uma placa: não é meu rei. Here comes the king. Então, aqui vem o rei. What will you do about the king? O que você fará a respeito do rei? Not my king. Não é meu rei. Now, this point is directly applicable to us. Este ponto aqui é diretamente aplicável a nós. Obviously, we can't have exactly the same ministry as these 72. Obviamente, nós não podemos ter o mesmo ministério que esses 70. But wherever we go, Mas aonde quer que formos, whatever we are engaged in, o que quer que nós estejamos engajados, as ambassadors for Jesus, como embaixadores de Jesus, sent by Jesus, enviados por Jesus, our role is to ask that same question. o nosso papel é fazer esta mesma pergunta: What will you do with the king? o que você fará com o rei? In our world, we're now supposed to say that everybody's opinion is right. No nosso mundo de hoje, nós temos que dizer que cada um tem a sua própria opinião e cada opinião é correta. That's what we're told it means to be tolerant. Isso tem sido falado que é o que significa ser tolerante. How dare we say that there's only one way to God? Como você se atreve a dizer que existe apenas um caminho para Deus? How dare we query what somebody else believes? Como você se atreve a questionar o que eu creio? Well, it's only because we're sent by Jesus, Isso é simplesmente porque somos enviados por Jesus. sent by the King, Enviados pelo rei. the King who claims authority over all the world. O rei que exige autoridade de todo mundo, que tem autoridade sobre todo mundo. He sends us to announce him, Ele envia a nós para anunciá-lo, to confront people para with the King. confrontar pessoas com o rei. So how do you think this is going to go? Agora, como você acha que a história vai continuar? What's it going to be like for these 72 disciples? O que vai acontecer com esses 70 discípulos? Here's the second thing. Aqui está a segunda coisa. The disciples of Jesus are sent by Jesus Os discípulos de Jesus são enviados por Jesus as lambs amongst wolves. como cordeiros entre lobos. Just before our story,
Antes da nossa história aqui, in chapter 9, no capítulo 9, Jesus sets his face to go to Jerusalem. Jesus coloca sua fronte And Jerusalem is the place where he will be rejected and killed. para ir a Jerusalém, um lugar onde vai ser rejeitado e morto, assassinado. And on his way there, he goes through some villages that will not receive him. E no caminho para Jerusalém, ele passa por algumas vilas que não o recebem. And in our reading in verse 10, E aqui nós lemos no verso 10, Jesus says to his disciples, Jesus diz aos seus discípulos: you will go through some villages where people will not receive you. você vai passar por algumas vilas e cidades aonde pessoas não irão aceitar vocês. And look at verse 16. Agora veja o verso 16. The very last things he says to the disciples before they go, As últimas palavras dele dita aos seus discípulos antes que eles partissem dali. can you see what he talks about in verse 16? Você percebe o que ele está dizendo no verso 16? It's all about people who will reject you. É tudo sobre pessoas que vai rejeitar você. If they reject you, he says, they're rejecting me. Ele está dizendo, se eles rejeitam vocês, eles estão rejeitando a mim. And if they're rejecting me, they're rejecting God who sent Se me. eles rejeitam a mim, eles estão rejeitando a Deus que me enviou. Because the reality is that the world is hostile to Jesus as king. A realidade aqui é que o mundo é hostil para com Jesus, Hostile to his kingdom. hostil para com seu reino Hostile to the world's true king. e hostil para com o verdadeiro rei desse mundo. Look how Jesus puts it in verse 3. Veja como que Jesus coloca isso no verso 3. What is it going to be like for disciples of Jesus as they are sent into the world Como será para os discípulos de Jesus ao serem enviados como discípulos para o mundo? It's like being sent as a lamb into the middle of wolves. Será como sendo enviado no meio, como cordeiros no meio de lobos. My oldest son lives with his family in Oxfordshire. Meu filho mais velho vive com sua família num lugar chamado Oxfordshire. Oxfordshire is right in the middle of England, and it's just what you think England is like. E Oxfordshire está exatamente no meio da Inglaterra e é como se você pensasse, esse lugar é exatamente o que eu pensei que a Inglaterra seja. Lovely green meadows, Lugar de muito verde, very pretty villages, com vilas muito bonitas lots of money. e muito dinheiro naquela região. My son rents a house there. Meu filho alugou uma casa lá. He lives right next to the Cotswold Wildlife Park. Ele vive próximo a um parque, uma reserva florestal que tem lá, parque. It's like a small safari park, É como se fosse um safari, the kind of zoo you have to drive around in your car. aquela espécie de zoológico que você entra com o seu carro no meio dos animais. So when you're going to sleep in his house, Quando você vai dormir na casa dele, as you lie there, you can hear lions roaring. enquanto você está dormindo lá, você pode ouvir o rugir dos leões. Next to my son's garden, there are 3 giraffes living. Perto do quintal do meu filho tem ali o lugar onde ficam as girafas. And next to his back garden is a tall wire fence. Então no seu quintal lá tem uma cerca bem alta, With lots of sharp barbed wire along the com top. aqueles arames em volta. Because the other side of the fence is where the wolves live. Porque do outro lado daquela cerca é onde mora os lobos. My son's house, fence, wolves. A casa do meu filho, aquela cerca e lobos. Now, why is the fence there? Por que tem uma cerca lá? To protect my little grandchildren from the nasty wolves. Para proteger os meus pequenos netos daqueles lobos terríveis. Because we all know what would happen if my grandchildren crossed the fence. Porque todos nós sabemos o que aconteceria se os meus netos atravessassem aquela cerca. What happens to children in the wolves enclosure? O que acontece com crianças quando entra ali no lugar, na caverna dos lobos? What happens to lambs in the middle of wolves? O que acontece com cordeiros no meio dos lobos?
Well, there's lots of blood, isn't there? Bom, há muito sangue, não há? Jesus sends his disciples out as lambs in the midst of wolves. Então Jesus envia os seus discípulos como cordeiros no meio de lobos. The world is hostile to Jesus. O mundo é hostil para com Jesus. Well, of course it is, Bom, é claro que é, because Jesus is king. porque Jesus é rei. What will you do with the king? O que você faria com o rei? Well, I don't want him ruling over my life. I don't want him ruling over my life. Eu não quero que ele reine sobre a minha vida. I don't want somebody else telling me what to do. Ou alguém falando para mim o que eu devo fazer. You can take your king and his kingdom somewhere else. Você pode pegar o seu rei, o reino dele para outro lugar. Not my king. Não é o meu rei. Do you remember what Jesus said? Lembra o que Jesus disse? I've not come to bring peace on the earth, Eu não vim para trazer paz à terra, but division. mas divisão. Jesus divides people. Jesus divide as pessoas. Father against son, Pai contra filho, daughter against mother. filha contra mãe. And some of us know that division only too well. E alguns de nós aqui sabem muito bem dessa divisão. It goes right through the middle of our family Isso sometimes. entra dentro da nossa família às vezes. Those whom we love very dearly, but who do not want Jesus as king. Aqueles que nós amamos profundamente, mas não querem nada com Jesus como rei. And hate the very idea of somebody claiming to be king over them. E odeiam essa ideia de alguém dizer que Jesus é rei deles. Jesus sends his disciples as lambs amongst wolves. Jesus envia os seus discípulos como cordeiros entre os lobos. Well, now comes the surprise in the passage. Agora vem a surpresa nesta passagem. It's a huge surprise. É uma grande surpresa. Look down to verse 17. Veja o verso 17. This is when the 72 disciples return to Jesus Isso é quando os 70 retornam para Jesus, after their mission trip. depois da viagem missionária. They return with stories to tell. Eles voltam com histórias para contar. What do you think they're going to talk about? O que você acha que eles vão contar? Verse 17. O verso 17. The 72 returned with, Os 70 retornam com, they return with joy. eles retornam com alegria. Have you been following the story? This is not what you expect. Se você estiver seguindo a história aqui, isso não é o que deveríamos You'd esperar. expect them to return with blood, Você esperava que eles voltassem com sangue, battle scars. com marcas da batalha, Look what the wolves did to me. dizendo: veja o que os lobos fizeram comigo. But they return to say how well it has gone. Mas eles voltam dizendo quão bom foi isso. The disciples of Jesus rejoice in the results of their ministry. Os discípulos de Jesus se alegram com o resultado do ministério deles. They've been told to expect rejection, Eles havia sido dito a eles para esperar a rejeição, but they come back to say, verse 19, mas no verso 19 eles dizem: Lord, it wasn't us who were driven out. olha, Senhor, não foi nós que fomos expulsos. It was the demons who were driven Foi os out. demônios que foram expulsos. Lord, it was brilliant. Senhor, foi brilhante. You should have been there, O Senhor Jesus. deveria ter estado lá com a gente. We saw extraordinary advance. Nós vimos coisas, um avanço extraordinário. I think you're a bit negative, Jesus. Eu acho que o Senhor está sendo um pouco negativo, Jesus. A bit pessimistic. Um pouco pessimista. It wasn't at all like you expected. Não foi nada do que o Senhor esperava. They are thrilled by the results of their ministry. Eles ficaram empolgados pelo resultado do ministério deles. And Jesus joins in verse 19. E aí Jesus se junta a eles no verso 19. He said, Yes, I did give you authority Sim, eu dei a vocês autoridade to tread on serpents and para scorpions. pisar em serpentes e escorpiões. I gave you authority over all the power of the enemy. Eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. And then he links it in verse 18 to his own ministry. Aí ele liga isso com o seu próprio ministério, What you've been doing, boys, dizendo: o que vocês fizeram, garotos, that's part of a huge battle in the cosmic realm. é uma parte de uma grande batalha no mundo cósmico. Because it's not just the demons, but Satan himself.
não era apenas Satanás, mas o próprio diabo. Verse 18, No verso 18, it goes right back to what had been promised in Genesis 3. vai lá direto naquilo que foi prometido em Gênesis capítulo 3. Do you remember what God said to Satan? Lembra o que Deus falou a Satanás? I will put enmity between you and the seed of the woman. Eu vou colocar inimizade entre você e a semente da mulher. Her offspring and your offspring. A semente dela e a sua semente. He will crush your head and you will strike his heel. Ele vai pisar a sua cabeça e você vai apenas picar o seu calcanhar. That's what Jesus is saying in verse 17 Aqui é o que Jesus está dizendo no verso 17 and verse 18. e no verso 18. That Jesus is the serpent crusher Jesus é aquele que esmaga serpentes in the war with Satan. na guerra contra Satanás. Jesus' ministry is the decisive moment. O ministério de Jesus é o momento decisivo. Satan fell like lightning. Satanás caiu como relâmpago. Same in Portuguese. É o mesmo em português. I know that word. Eu conheço essa palavra. If you've been standing at the cross of Jesus, Se você estivesse em pé diante da cruz de Jesus, it would be easy to overlook it. seria fácil você simplesmente para dar uma olhadela e Just- não perceber, Just another man being executed. pensando assim, mais um homem sendo executado. It looks like the defeat of Jesus. Parece que a derrota de Jesus But from that one small moment parecia que era a derrota de Jesus, mas naquele pouco momento comes the fall of Satan. chega a completude da Jesus- obra de Satanás. Jesus binding up the strong man Jesus está amarrando o forte to set people like us free. para fazer com que pessoas como nós sejamos livres. And you see what Jesus is saying in verse 19? Veja o que Jesus está dizendo no verso 19. That we, his disciples, share in that. E que nós, os seus discípulos, nós compartilhamos nisso. We need to see that cosmic dimension in the things that we do. Nós precisamos ter essa dimensão cósmica naquilo que nós fazemos. If you ever give a Bible talk, Qualquer momento que você vai falar da Bíblia, if you lead a Bible study or lead in Sunday school, se você dirige um estudo bíblico ou uma sala da escola dominical, actually in any conversation where we are pointing people to Bible truth, ou em qualquer conversa que você está apontando as pessoas para as verdades bíblicas, when we do those things, they can often seem very small. quando estamos fazendo isso, quase sempre parece muito pequeno. But Jesus is saying they have huge significance. Mas Jesus está dizendo que isso tem uma significância muito grande. We're engaged in spiritual warfare, Nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. not the kind of stuff that they put out on TV. Não aquela guerra espiritual que eles colocam nos programas evangélicos na TV. People shouting into the microphone, going hysterical, falling over. Pessoas gritando no microfone, rolando no chão, ficando histéricas. No, it feels much less dramatic, Não é tão dramático quanto aquilo. much more ordinary. É mais ordenado. But look again at verse 19. Mas veja no verso 19. This is part of the true victory over the evil one. Isso é parte da verdadeira vitória sobre o inimigo. We are right to rejoice in the results of our ministry. Nós estamos certos em nos alegrar com os resultados do nosso ministério. When we do something in the name of Jesus and it goes well. Quando nós fazemos alguma coisa no nome de Jesus e o resultado é bom. What makes disciples of Jesus like us happy? O que faz com que discípulos de Jesus como nós sejamos alegres? It is indeed the results of our ministry. É verdade que são os resultados do nosso ministério, da nossa ministração. So now look again at verse 20. Mas veja novamente o verso 20. Jesus says, don't rejoice in this. Jesus está dizendo, não se alegrem nisso.
that the spirits are subject to you. que os espíritos se sujeitam a vocês. Don't rejoice in this, Não se alegrem nisso, but rejoice in something else. mas alegrem-se em alguma coisa mais. Disciples of Jesus should rejoice Os discípulos de Jesus deveriam se alegrar that their names are written in heaven. que os seus nomes estão escritos nos céus. Can you see that, verse 20? Você pode ver isso no verso 20. Don't rejoice in this, Não se alegrem nisso, but rejoice that your names are written in heaven. mas se regozijem porque seus nomes estão escritos nos céus. This little phrase, being written, Essa pequena frase, estão escrito, names being written, nomes sendo escritos, it's census language. é uma língua que toca a gente. In the UK, we have a census of the whole country every year. Desculpa, peguei essa palavra errada. É uma linguagem de um censo sendo feito, e lá na Inglaterra eles fazem um censo, how many years? Every 10 years. De 10 em 10 anos. The government collects the names of everybody who's living in the O UK. governo busca o nome de todos que moram no Reino Unido. And that's exactly the same idea here in verse 20. E aqui é a mesma ideia no verso 20. That God has a list in heaven Que Deus tem uma lista no céu of all of those for whom heaven is their home country. para todos aqueles cujo o lar deles é o céu. And having your name included in that sentence, E tendo o census, seu nome, ter o seu nome escrito naquela lista, have your name on that list, ter o seu nome naquele censo, naquela lista, your name written in that place, o seu nome naquele lugar, that is wonderful. é maravilhoso. I want you to imagine what it must have been like. Como você imagina que seria? I don't know whether this is right, Eu não sei se isso é correto. but this is what verse 20 suggests to me, Isso é o que o verso 20 me sugere, that there is some huge book in heaven. que há uns livros muito grandes no céu. And the book is brought in front of Almighty God. E há um livro que é trazido para o Deus Todo-Poderoso. And God writes names in it. E Deus escreve nomes ali. Nigel Nelson Stiles. Salviano. Elder Charles. Presbítero Carlos André. Pastor Eduardo. Pastor Eduardo. Andre on the sound. André lá no som. I'm in the register. Eu sou o registrador, não sei o nome, que registra, escrivão. I've not just got a visitor's pass. Eu não tenho apenas um cartão de visitante para entrar, But I've got a right to remain. mas eu tenho um direito de estar ali. Permanent residency. Eu tenho uma residência permanente, An eternal home. lar eterno. Maybe this is the same as in Revelation, where it talks about the Lamb's book of life. Talvez seja o mesmo lá em Apocalipse, quando fala do livro do Cordeiro. And we're told that if your name is written in that book, Nós sabemos, é falado lá que se seu nome estiver naquele livro, then you're safe from the lake of fire. e você então é salvo do lago de fogo. You're in the heavenly city. Você está na cidade celestial. You're enjoying the new heaven and the new earth Você está ali curtindo o novo céu e a nova terra, instead of destruction. em vez da destruição. And Jesus says that is something to make you happy. E Jesus está dizendo, isto é alguma coisa, ou é o que você deve ser feliz. That's something to get you out of bed every morning. É algo que deveria fazer você pular da cama toda manhã. You can rejoice in your secure standing before God forever. Você pode se regozijar no seu estado seguro diante de Deus para sempre. Sometimes I am bowled over by what God has done for me. Sometimes eu fico abobado com as coisas que Deus tem feito por mim.
I can think of times I've been singing and tears have been rolling down my face. Eu já estive em lugares cantando e aí lágrimas desciam no meu rosto. I'm thinking, being forgiven, this is Eu fantastic. fico pensando, ser perdoado, isso é fantástico. But more often, if I'm honest, Mas quase sempre, se eu for honesto comigo mesmo, it doesn't seem as wonderful as it is. não parece tão maravilhoso quanto é. I take it for granted. Eu levo isso como se é alguma coisa que aconteceria mesmo, que existe mesmo. I get over familiar with it. Já estou muito familiar com isso. Maybe it is because I can't see it, Talvez seja porque eu não consigo ver isso mais. and I find more impressive other things I can see. E eu, às vezes, sinto mais impressionado com coisas que eu posso ver. What looks powerful. Aquilo que parece poderoso. What I do. O que eu faço? And maybe this is the truth of the matter, Talvez esse seja a verdade aqui do caso. that what I do impresses me, O que eu faço impressiona a mim and what God does, not so much. e o que Deus faz não impressiona tanto. I'm happier about what I do for Him than what He has done for me. Eu estou mais alegre com aquilo que eu faço por Ele do que o que Ele faz por mim. I rejoice more in my sermon than I do in His Word. Eu me regozijo mais nos meus sermões do que eu regozijo no mundo. I rejoice more in the fact that our church. Espiritual. Sorry. I rejoice more in the fact that our church has stayed together Eu me alegro muito mais pelo fato da igreja estar aqui unida than that God brought us together in the first place. do que a razão pela qual Ele nos trouxe aqui em primeiro lugar. I rejoice in a tiny little step forward in my own godliness. Eu fico muito alegre, mais alegre com o meu pequeno passo em direção da minha aproximação de Deus, I rejoice in da minha that. piedade. I rejoice in that more than all of His righteousness credited to me. Eu me alegro muito mais em tudo que Ele me deu do que daquilo que eu faço, do que é daquilo que Ele me deu. I rejoice more in my service for Him than Him serving me. Eu me alegro muito mais do meu serviço por Ele do que Ele me servir. And giving His life as a ransom for E me. dar a vida dele por mim. I como rejoice resgate. more in my ministry than in my name being written in Me heaven. regozijo mais em meu ministério do que no nome dele. Some of you may know the name of Martin Lloyd-Jones. Alguns de vocês já devem ter ouvido o nome de Martin Lloyd-Jones. He was a famous preacher in London some years ago, 50 years ago. Ele foi famoso pregador em Londres há mais ou menos 50 anos atrás. Hundreds of people would queue outside his church to listen to him. Centenas de pessoas estariam numa fila na porta da igreja para entrar ou ouvir o sermão dele. As an old man, he got throat cancer. Quando ele ficou muito velho, ele teve câncer de garganta. He was ill, confined to his bed, and he could no longer speak. Ele estava doente, ali retirado em sua cama e não poderia mais falar. It's been well said that the test for a preacher is what you feel like when you can't preach. E tem sido dito que uma grande prova para pregador é como ele se sente quando ele não pode mais falar. So here was this man, this powerful lion in the pulpit, Aqui está esse homem, esse leão poderoso do púlpito, who now looked so frail and pitiful. e agora está ali parecendo tão fraco e dando pena. And people would go to visit him, As pessoas iam lá para visitá-lo and they would ask him, how are you doing? e perguntavam como é que você está, And he would point to this verse, e ele então apontava para esse verso. Luke chapter 10, verse 20. Lucas 10 e verso 20. Why should I be discouraged? He would say. Por que eu deveria estar desencorajado? Ele diria. I'm no less saved today than I was when I was preaching. I was no less saved now than I was when I was preaching. Eu não sou menos salvo hoje do que quando eu era pregando. Actually, salvation is nearer today than when I first believed. Na verdade, salvação está mais próximo de mim agora do que quando eu comecei na fé.
And this verse is very precious to me personally. Esse verso é muito precioso para mim pessoalmente. It's the last bit of Bible that I read with my father before he died. Foi a última pedaço da Bíblia que eu li com meu pai antes dele morrer. My father died when he was 94, Meu pai morreu quando tinha 94 anos and he'd been a children's evangelist all e his ele life. foi evangelista de crianças por toda a sua vida. He'd worked mostly with children and young people, Ele trabalhou a maior parte da sua vida com crianças e jovens. and certainly hundreds, maybe thousands of people became Christians through his ministry. Talvez centenas ou quem sabe até milhares de pessoas se tornaram crentes através do ministério dele. And at the end of his life, I wanted to read some Bible with him. Então, no final da sua vida, eu queria ler um pedaço da Bíblia com ele. And I chose this verse E aí eu escolhi esse verso, because I wanted to honor Dad for his ministry. porque eu queria honrar o meu papai com o ministério dele. He had done wonderful things. Ele tinha feito coisas maravilhosas. He'd been a great dad to me as well. Ele tinha sido um grande pai para mim também. And I wanted to honor him for that. Então eu queria honrá-lo por tudo isso. But more than that, Mas mais do que isso, I wanted to say to him, Dad, rejoice, your name is written in heaven. eu queria dizer muito mais para ele. Eu queria dizer, papai, se alegre mais porque o seu nome está escrito nos céus. More than all that you have done in your life. Mais do que o Senhor fez em toda a sua vida. You have a future, a heavenly home. O Senhor tem um futuro, um lar celestial. There is a place with your name on it. Tem um lugar com o seu nome escrito ali. Oliver Oliver Stiles. Stiles. Not because of what you did for him, Não por causa daquilo que o Senhor fez para ele, but because of what he did for you. mas por causa do que ele fez pelo Senhor. So what drives you? Então, o que motiva você? What motivates you? O que te empolga? What's your life really about? O que a sua vida realmente é para ser? What's the thing that gets you out of bed in the morning? Quais são as coisas que faz você pular da cama de manhã? The fact that you are a Christian, O fato de você ser um cristão that is more wonderful than everything you have ever done. é o mais maravilhoso do que qualquer coisa que você já fez. More than anything you will do in Jesus' name. Melhor do que qualquer coisa que você irá fazer no nome de Jesus. More than every part of Christian service. Mais do que qualquer parte de um culto. Whether you're doing that full-time or part-time or in your spare time. Seja o seu trabalho para ele tempo integral, tempo parcial ou somente nas horas vagas. My security, Minha segurança, my name written in his book. meu nome escrito no livro dele. That's my security. Esta é a minha segurança. He's written my name in his book. Ele escreveu o meu nome no livro dele. This would be a good way to start every day, wouldn't it? Isso seria uma boa coisa para a gente começar o dia, não é? When the alarm rings, Quando o alarme dispara, when the children start pulling at the sheets, quando as crianças começam a puxar o seu cobertor, when the baby wakes you up. quando o bebê te acorda, Here is something to get you out of bed. aqui está algo para fazer você pular da cama. Tomorrow morning, why don't you stop and just think this thought? Por que amanhã de manhã você não começa com esses pensamentos? As you begin Monday morning, Assim que você pular da cama na segunda-feira cedo, my name is written in heaven. meu nome está escrito no céu. Is that what you value most? É isso que você dá mais valor? Do not rejoice in loads of other things, Não se alegre com muitas outras coisas, but rejoice that your name is written in heaven. mas alegre-se porque o seu nome está escrito no céu. Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? Let's pray together. Vamos orar. Our Father God, we thank you. Então, Pai, Deus Pai, nós te agradecemos.
Our Savior, God, we thank you. Oh Deus Salvador, nosso Salvador, te agradecemos. Thank you for forgiving us and accepting us. Obrigado por nos perdoar e por nos aceitar. Thank you for making us your own. Obrigado por fazer nós pertencentes ao Senhor. Thank you for Jesus giving his life as a ransom for us. Obrigado por Jesus dar a sua vida como resgate por nós. Thank you for writing our name in heaven. Obrigado por escrever os nossos nomes nos céus. Thank you for my name written there right now. Obrigado pelo meu nome estar escrito agora mesmo lá. Thank you. Obrigado. And we pray that E nós oramos this will help us to get out of bed tomorrow. que o Senhor nos ajude a pular da cama pela manhã. Motivate us and drive us. Ó Senhor, motiva-nos e guia-nos That we may love and serve you. para que possamos nos alegrar e servir o Senhor. Because first of all you loved and served us. Primeiro de tudo, porque o Senhor nos amou e nos serviu. And we pray this in Jesus' name. E nós oramos isso no nome de Jesus. Amen. Amém. Amém.